Se você tem uns 25 anos ou mais, e quanto mais velho você for, você vai concordar comigo. Quando você estava na escola, você deve lembrar que você deve ter tido um modelo de educação mais restritivo, que tinha como pauta a obediência, que tinha que sempre obedecer os professores e sempre fazer tudo certo. E não tinha muito espaço para criatividade, geralmente tinham muitos exercícios de cópias e cópias, e você muitas vezes nem sabia porque estava copiando e repetindo aquilo tudo. Mas a educação vem mudando já há algum tempo e hoje em dia não é tão comum ver os alunos simplesmente copiando coisas e obedecendo cegamente, porque a gente acredita que um modelo de educação de qualidade seja aquele que ensine o aluno a pensar por ele mesmo e não só obedecer cegamente. Embora esse modelo de copiar e obedecer sem questionamento era muito útil para a sociedade da época, que preparava aqueles alunos para executar mão de obra, muitas vezes em serviços repetitivos, que não tinha espaço para muita criatividade, então essas pessoas apenas tinham que repetir, repetir, repetir. Por isso que o modelo escolar se baseava tanto em repetição. Só que isso vem mudando, os trabalhos atualmente exigem cada vez mais criatividade, mais autonomia das pessoas, e as pessoas só vão ter essa criatividade e autonomia se desde a infância elas praticarem isso. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre isso, como que a gente consegue abrir a cabeça dos nossos alunos, das nossas crianças, para eles não serem meros repetidores, mas sim pessoas críticas, pessoas que pensam desde a infância, porque isso não começa na fase adulta. A gente começa a investigar, pensar, entender o mundo desde a infância. E é uma coisa que eu tento passar um pouquinho para os meus alunos também. Pensando nisso, tem um livro que eu acho muito legal, que à primeira vista não parece tão interessante, mas é muito, que é esse daqui. Vocês estão vendo espelhados, mas depois eu vou pôr a imagem dele certo para vocês. Esse livro aqui chama A Verdadeira História dos Três Porquinhos. Eu acho que ele se aplica muito bem para crianças a partir de 4 anos, mas serve para crianças de até uns 9, 10 anos de idade sem problemas. Geralmente, nessa idade, as crianças já conhecem a história dos três porquinhos, já conhecem a fábula de trás para frente para trás, e esse livro ele traz uma perspectiva muito diferente de uma história já conhecida. Ele é de autoria do John Cieca e tem umas ilustrações lindas da Lane Smith. Então, esse livro ele é uma riqueza tanto de desenhos quanto da história. Bom, a história dos três porquinhos já é bem conhecida de todo mundo, não vou ficar repetindo aqui para vocês, mas o diferencial desse livro é como ele conta a história na perspectiva do lobo mau, que é algo que a gente tem visto muito nos cinemas atualmente, que é as histórias clássicas sendo contadas pelo ponto de vista dos vilões, né? São histórias de anti-heróis, é o outro lado da história. E a gente vê isso no filme do Coringa, da Cruella, tá sendo cada vez mais comum esse ponto de vista, e por que não apresentar isso para as crianças também? Só que além de trazer a história já conhecida na perspectiva do vilão, trazendo outro entendimento da história, outro ponto de vista, o livro ele vai além. Eu não vou contar toda a história para vocês, não vou dar esse spoiler, senão perde a graça. Primeiro que eu tenho que mostrar que as ilustrações do livro são lindas, super bem feitas. Apesar de elas serem simples, do jeito que criança gosta, infantil, elas são muito bem feitas, de um jeito que enriquece o repertório visual das crianças também. Mas uma das coisas que eu achei que traz um diferencial na história é que o lobo mau aqui questiona que todo mundo fala que ele é mau, só que todo mundo gosta de comer um X-Bacon. Então, por que ele não podia comer os porquinhos se as pessoas também comem hambúrguer e tem carne e matam os porquinhos para comer esses hambúrgueres? Então, achei muito legal a sacada, que também já dá para aprofundar a história com as crianças e discutir um pouco da questão que existem diferentes estilos de dieta, dieta onívora, dieta vegetariana, dieta vegana, e por que algumas pessoas comem carne, por que algumas pessoas não comem carne. Então já dá para você aprofundar um assunto de alimentação muito legal com as crianças. Outro ponto bacana desse livro é que o lobo mau aqui fala que ele passou a ser visto como mau
porque chamaram a imprensa e os jornalistas gravaram ele tentando derrubar a casa do porquinho sem querer. E que aí foi noticiado que ele estava tentando derrubar de propósito para comer os porquinhos. Então aqui também já traz a questão de como a interferência da imprensa num caso pode determinar a opinião pública. Eu achei isso muito legal para discutir com as crianças, porque é algo que é muito real, é algo que a gente vê acontecer muito na mídia atualmente. Um assunto é visto como tratado numa perspectiva de ser grave ou não, de ser um crime ou não, a partir do que a mídia mostra sobre ele. Muitas vezes uma pessoa está sendo ali acusada de algo, ela nem sequer foi julgada ainda, mas a população já tem uma opinião determinada sobre aquela pessoa. E de onde vem aquela opinião? Vem do que a mídia divulgou, vem do que o jornalismo disse. Então até isso daqui a gente vê na história desse livro. É muito bacana como ele traz de uma forma tão simplista, com a história dos 3 porquinhos, assuntos tão complexos para você já conseguir tratar com as crianças. Claro que o aprofundamento disso é conforme a idade das crianças. Os meus tinham 4 anos, então não consegui fazer muitos aprofundamentos. Consegui um pouquinho na questão alimentar, que eles já acharam interessante, mas cada faixa etária você consegue aprofundar um pouco mais a história ou não. Então fica aí algo para a gente refletir, trazer uma novidade para as crianças e fazerem eles pensarem, não só repetirem histórias já conhecidas, sem pensarem naquilo que eles estão falando, que eles estão ouvindo. Então achei muito bacana esse livro para refletir com as crianças, mesmo para as que já conhecem a história. E é um jeito da gente tornar os nossos alunos, as nossas crianças, mais críticos, mais pensantes, não só pessoas que engolem cegamente tudo que falam, mas pessoas capazes de pensar para daí poder mudar o mundo. Fica aqui minha dica para quem tem crianças. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e até a próxima.